Oi, boa noite. Essa é mais uma entrevista do projeto EduCovid, Educadores na Covid. Hoje a gente está com a Rosane Almeida, fundadora e professora do Instituto Brincante, que trabalha com o ensino da cultura brasileira para professores e também para não professores. Então, muito obrigada, Rosana, por estar aqui com a gente. Imagina. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa relação entre a educação e a cultura, entre a educação, a cultura e o corpo, e com isso também contar um pouco sobre o seu trabalho. Uhum. Então, lá no Instituto Brincante, eu procuro entender o que todo esse universo cultural, ele pode, que a gente, muitas pessoas chamam, né, de folclore, de cultura popular, de manifestação popular, de cultura tradicional. Eu imagino que essas várias denominações, elas se devem a vários olhares que você pode ter para todo esse universo da cultura popular. E aí, né, assim, falando da minha experiência com esse universo da cultura popular, vinculada a um espaço de educação, no caso, o Instituto Brincante, ele sempre foi um olhar para tentar entender todos esses princípios, esses procedimentos que são recorrentes em manifestações populares diferentes, né? Elas são diferentes, mas existem princípios, existem procedimentos que eles se repetem. Então, o que desses procedimentos que se repetem que pode ser incorporado num cenário de educação ou de criação artística, né? Uma das coisas que faz a ponte entre todo esse universo da cultura popular é o corpo. É um corpo muito presente. E quando eu falo corpo, eu não me refiro a essa ideia de corpo que a gente tem, que vai para a academia, enfim, ele é mais esse corpo que foi durante muitos anos na trajetória da evolução humana, ele foi o território de construção de conhecimento. Antes da gente definir medo, a gente sentiu medo, né? A gente sentiu se era para a direita ou se era para a esquerda, a gente sentiu se aquele outro era uma ameaça, a gente sentiu se aquela fruta poderia ou não ter comido. O conceito ele vem depois disso. E eu entendo que a nossa ideia de progresso, de civilização, ela abriu mão dessa inteligência corporal, dessa inteligência que sente. Então, sempre que eu penso em corpo, eu penso nesse corpo que transpira intenções, que transpira sensações e que cria diálogos completamente diferentes do que o que se pode estabelecer racionalmente. Nem melhor, nem pior, só diferente. Acabei perdendo completamente o fio da sua pergunta, que é aquilo que você queria saber mesmo, que eu comecei a falar essas coisas que me movem, me preocupam, que eu busco, e a pergunta vai embora. Parece o Leonel Brizola, né, que saia falando assim. Acho que você não perdeu o fio, não. A pergunta é exatamente isso. Que é qual a relação entre a cultura e a escola, desculpa, a cultura e a educação, e dessas duas coisas com o corpo. Então, eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que se tem um serviço que esse patrimônio cultural poderia estar prestando, nessa relação que se tem com o físico, né? com o corpo, nessa relação que termina sendo um aperfeiçoamento de um potencial que é o potencial humano. E quando eu falo de potencial humano, porque, por exemplo, uma águia, ela enxerga uma árvore muito longe. O ser humano ele não enxerga essa distância tão grande quanto uma águia, mas quando o ser humano enxerga uma árvore, ele vê um banco, ele vê uma sombra, ele vê um balanço, ele vê uma poesia ali, ele constrói, né, um contexto poético ou ameaçador, dependendo do tipo de olhar. Então, esse lugar humano que eu acho que pode ser refinado, o olhar, a escuta, as diferentes linguagens, né? Tem muitas formas de comunicar que vão para além do conceito, que se passa por construções de imagens onde a poesia ela dá muito bem conta do recado. E quando a gente fala de poesia e de cultura popular, a gente vai se encontrar com uma diversidade de métricas para estar organizando a palavra muito rica. Então, esse espaço
poético, de construção de beleza, dessa experiência física, de bem-estar na vida, eu imagino que esse patrimônio cultural poderia prestar um serviço muito grande. Eu acho que quem teve a oportunidade de estar com você ou de estar com o Brincante, conseguiu viver muito fortemente o que é esse olhar poético para a vida, né? E acho que é sempre um encontro, que é um encontro muito significativo e que tem um brilho no ambiente, digamos assim. Então, é a produção de um jeito de pensar, de um jeito de agir, que se desdobra em como a gente está vivendo aquele momento. Só que agora... Não, fala. Só que agora... Não, pode falar, porque agora eu acho que eu vou romper com o que você ia falar. Não se preocupe, eu retomo. Tá bom. Conclua, seu. Só que agora é isso, a gente está vivendo esse momento em que a gente não pode estar presente. Nem estar presente no Instituto Brincante, nem estar presente contigo e nem estar presente, no nosso caso de educador do contexto mais escolar, com os estudantes, com os educandos, com as crianças na escola, com os adolescentes. E aí eu ia te perguntar o que você vê que se perde dessas possibilidades nesse momento, de desafios para esse distanciamento, mas também o que você vê como oportunidades de construção a partir desse momento que a gente está vivendo. Posso até complementar pela fala da Rosane, me pareceu muito forte essa ideia do corpo, pela a experiência, a gente sabe o que é bom ou não de comer, onde é bom transitar, e agora a gente está vivendo essa pandemia invisível, que a gente de fato não enxerga, e quanto que também essas relações, principalmente no Brasil, nessa cultura de estar tão próximo, do abraço, dos beijos, cada estado uma quantidade de beijos, quanto que tudo isso também se perde com essa nova cultura, com essa nova experiência de um vírus, né, colocando todo mundo em alerta, em situação de pânico e tendo que tomar tantos cuidados, né? Eu acho que tem uma coisa na vida que é irreversível, que é um momento presente, seja ele qual for. Não acho que na história humana não tem esse lugar confortável. Lá antigamente era tão bom. Quando a gente se abraçava era tão bom. Quando a gente estava em casa de quarentena era tão bom. Eu acho que sempre é cobrado da gente um posicionamento diante de desafios. Então, quando a gente estava lá com o Instituto Brincante, tendo aulas dos professores na escola, a gente não estava confortável, não estava fácil, né? Ou seja, até o carnaval desse ano, né, a gente era tomado por uma série de desafios, né, políticos, sociais, de educação. Isso é a nossa história. Então, agora a gente está dentro desse desafio. Dentro desse desafio que a gente está agora, eu acho que a gente continua com o mesmo dever de casa que a gente tinha desde quando descobriu o fogo, desde quando foi ficando em pé, perdendo os pelos, diminuindo os dentes, né? O que nos torna humano? E a gente continua precisando entender quais os recursos que a gente tem para se organizar como espécie. E ainda continua sendo audição, visão, comunicação, ainda são esses recursos. Mesmo que nesse momento a gente tenha que fazer isso via, né, computador, né, virtualmente, mas a gente ainda está tendo que fazer. E eu acho que isso traz um tanto de experiências novas, porque isso aqui, bem ou mal, ele nos obriga a ser mais objetivo. Quando eu estou falando aqui para vocês, para mim está sendo um desafio, porque eu fui uma pessoa que constrói o raciocínio a partir do olhar do outro, da sobrancelha do outro, do ombro do outro, do peito do outro, e agora eu não posso mais, eu falo praticamente sozinha. Então eu tenho que dar muita conta se isso que eu estou fazendo, se isso que eu estou falando é de fato o que eu quero dizer. E está sendo uma aventura. Nossa, para mim que sou prolixa, né? que falo, uma aprendizagem. Voltei para o pré-primário, né? Imagino que isso seja o nosso desafio, né? Assim, de muitas pessoas isso. Essa história da pandemia, ela nos obrigou
e mais interno do que a gente estava acostumado a ir, e mais para dentro da gente do que a gente costumava ser. E nem por isso a gente precisa cuidar menos do corpo do que a gente cuidava lá fora. A única coisa é que agora a gente vai ter que ser mais honesto mesmo. Eu não saio para uma academia para vestir a roupa da moda e encontrar com aquelas pessoas. Se eu quero fazer exercício, então eu fecho a porta do meu quarto e eu vou, de fato, fazer exercício, cuidar do meu corpo. E aí isso é com tudo, né? Eu não saio para comer com os meus amigos e aquele almoço de 20 minutos, ele vira 3 horas, 4 horas, porque a gente bebe, a gente conversa. Não, agora eu posso cuidar da minha alimentação. Claro que tudo isso vem junto do seu oposto. Eu posso parar de cuidar do corpo, eu posso comer qualquer coisa, posso tudo. Mas se eu posso tudo, eu posso também usar de todo esse cenário para continuar nesse processo de busca dessa excelência do existir, né? Desse lugar que o ser humano atua e não agride o outro, não agride a ele mesmo, aonde que a gente fica inteiro naquilo que está fazendo, seja na pandemia, seja sem pandemia. Essa, para mim, deveria ser a brincadeira do ser humano. Como é que a gente vai construindo essa excelência, né, desse existir? E aí, para qual for a fase, eu imagino que a gente vai ter que estar respondendo a isso. Você falou algumas coisas que chamaram minha atenção e fizeram também de certa forma, teceram algo em comum no que você está falando, né? Então, você falou da importância da presença, você falou do corpo, mas esse corpo instintivo, real que a gente tem, e não um corpo que também é estudado de acordo com tal e qual norma, enfim. E falou disso que tem em comum nas manifestações populares e que educa. E aí, na minha cabeça, isso me levou a pensar, também junto com o que você contou sobre como você interage com as pessoas, olhando para o corpo e como a pessoa reage, me levou a pensar em uma das coisas que eu lembro de ter aprendido com vocês também, que foi sobre a importância de você saber muito, muito bem, entender bem, por exemplo, aquela cultura. Então, quando você entra para participar, para brincar em uma festa popular, você sabe do que você está indo brincar, é uma coisa que é levada muito a sério, mas talvez até por ter sido levado a sério, tem muito espaço para criatividade, tem muito espaço para inventividade. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre isso e sobre a relação disso, dessa presença, essa criatividade, essa invenção, esse jogo muito ativo, muito presente. E como isso aplica também na educação. Todo esse patrimônio cultural que a gente tem no Brasil, né, essa riqueza dessas manifestações populares, essa diversidade, ela se deve a um exercício muito complexo e refinado da criatividade. Porque ela é uma cultura muito vinculada à sensibilidade, ao sentir, ao sensível. E o sensível, ele está sempre se movendo, ele está sempre trazendo, né, novidades. Então, para mim, essas práticas de criação, elas são muito preciosas. E eu acho que elas não precisariam ficar restrita ao âmbito, digamos assim, desse espaço artístico. Eu digo isso, mas eu sou uma grande defensora de que a gente nunca deveria ter separado arte de educação. Eu até brinco, eu digo que professor que não encanta, ele é muito chato. E uma arte que não educa, ela é muito picareta. Né? Essas duas coisas, elas deveriam andar junto. E acaba que a gente, por questões de semântica, a gente termina desvinculando uma coisa da outra. E enfim, eu acho que o processo de educação, de construção de conhecimento, de trocas, né, de saberes, ele se dá com muito mais eficiência quando ele faz esse percurso da criação, quando você coloca ali algo que não existia e você dá vida, então, para esse novo, seja através de uma maneira de pensar, ou de olhar, enfim, para onde for. Eu entendo que esse processo da criação, ele é extremamente fundamental para a gente dizer quem é e o que a gente espera da vida, né? Sim, está causando reflexão. Estou pensando devagar enquanto a gente vai conversando. Você falou então também sobre essa... eu anotei.
O professor que não encanta e a arte que não educa, nenhum dos dois faz sentido. E qual que é o lugar, então, da arte, na sua opinião, no dia a dia do professor? Onde ela devia estar presente nesse fazer educar? Olha, eu imagino que é sempre, sabe? Quando eu falo de arte, eu falo desse espaço de criação. Então, por exemplo, se você pegar isso como exemplo, né? Vamos pegar as manifestações populares, que eram um encontro de culturas muito diferentes. Pensa como essas pessoas eram diferentes, né? Os africanos, os indígenas, os portugueses. O que juntam essas pessoas para eles fazerem, por exemplo, um reisado, que é uma festa que deu origem a várias festas do Brasil. A maioria das nossas festas, elas se originam do reisado. Como é que eles chegaram, né? Como é que a gente chegou num contexto tão rico de uma festa como o reisado, sendo feita por pessoas tão diferentes? Porque tem ali uma troca que ela é feita com o intuito de colocar para fora uma vida interna. Então, aqueles africanos escravizados, eles tinham uma demanda interna de reverenciar suas divindades. Os índios também, aqueles portugueses que estavam ali naquele contexto também. Então, por exemplo, a festa a festa do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Os negros tinham as suas festas para o solstício de verão, os indígenas tinham as suas festas, os portugueses também tinham as suas festas. E aí você vai fazer o quê? Você vai trocar sem nenhuma receita pronta de é assim ou assado que se faz uma festa. Não, é a partir dessa memória, desse repertório corporal que se tem, é que a gente então vai fazer a nossa festa possível nesse momento aqui agora. Então, essas coisas demandariam mais tempo para a gente conversar, mas existe, se a gente hoje fala de um patrimônio cultural, a gente fala de um espaço grande para a criatividade, e uma criatividade que ela é experienciada naquele exato momento em que ela precisa ser vivida. Você pega uma festa de um batuque daqui de São Paulo, não tem dois iguais. Né? A experiência daquele momento ela é única. E o que eu acho que a gente foi perdendo no nosso processo de educação é toda essa possibilidade de existência, de vida, de presença no momento em que as coisas acontecem. Então, o professor, ele programa, eu nem posso falar muito, assim, eu não conheço muito o cenário de escola, porque a minha escola eu faço do jeito que eu quero, mas a minha memória, né, de escola era de que o professor organizava, né, aquela aula daquele dia e era aquilo que tinha que acontecer. E, de repente, né, choveu mais do que ele pensou que poderia chover no dia que ele estava fazendo. Enfim, tem um estado que eu acho de consciência que ela pode ser muito produtiva se ela for entendida naquele exato momento em que ela é demandada, naquele exato momento que ela pode ser. Então, para mim, assim, essa prática toda de exercício de cultura, e aí eu não estou falando só de cultura popular, eu estou falando de cultura de uma forma geral, ele pode trazer para o território da educação essa capacidade das pessoas lidarem, né, com aquele momento que está se passando. E daí, quanto a isso, eu vejo assim, esse ser das crianças e dos jovens, né, que de alguma maneira sempre é provocativo, eles arranjam um jeito de brincar, mesmo que digitalmente, de criar rupturas na estrutura. Né? Acho que é a parte saudável também das crianças, né, diante de uma estrutura muito rígida. Então, eu tenho visto alguns vídeos, às vezes de amigos, ou às vezes que estão circulando na internet, de salas de aula virtual, e aí todo mundo desliga a câmera e põe uma música e aparece dançando. Às vezes passa coisa entre uma pessoa e outra, fazendo brincadeiras. E as próprias crianças, né? Assim, mostrando a resistência do corpo. Uma amiga mostrou uma foto do filho quase bananeira na cadeira assistindo a aula online. Assim, mostrando que, olha, não aguento ficar olhando para essa tela 5 horas, né? E
Então, acho que tem essa questão das crianças de movimentar e tudo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo essa cultura digital, né? Hoje a gente tem esse universo digital, né? Para além do físico, e que foi intensificado no período de isolamento. Ele já existia, mas ele foi intensificado. E como que você enxerga um pouco isso, né? Essa questão dessa cultura digital, dessas formas de ser que não tem o contato, né? E porque eu acho que a experiência, principalmente da memória, a memória do corpo, ela é sempre única, né? Assim, a gente está sempre na mesma posição, seja para falar com um amigo, para ter uma aula, para assistir um vídeo. Fisicamente, a gente não tem outra experiência, né? Sempre a mesma, né? Diante de milhares de coisas que estão acontecendo no computador. Então, como você enxerga um pouco essa vivência digital, essa cultura digital? Só para dizer que, assim, por onde que eu enxergo, eu fiz curso de datilografia. Então, você imagina, eu tenho quase 60 anos, então isso daqui para mim é um monstro, assim, eu arranco os cabelos, olha meus cabelos daqui, ó, branco, tô ficando careca, tá vendo? Ó, tudo isso se deve a essa história de cultura digital. Então, isso é uma coisa. Por outro lado, eu acho que ela traz até essa estafa que a gente está passando de cultura digital, ela vai trazer, ela está trazendo coisas muito positivas, né? A sensação que eu tenho a gente queria bolo de chocolate, e aí a gente está sendo obrigado a comer 500 bolos de chocolate, né? Isso vai fazer com que a gente mude a relação com o bolo de chocolate, mas a gente não vai esquecer que existe chocolate, que existe a possibilidade de fazer bolo, de comer ou não o bolo, de diminuir a quantidade. E, enfim, eu acho que ela traz, né? Eu acho que isso está trazendo coisas muito boas, aí falando por mim. Eu estou vencendo vários desafios que eu não consegui, eu estou editando meus vídeos, eu me acho a pessoa mais competente do mundo, salvo quando eu perco tudo e não tenho ideia de como eu faço para recuperar, então isso acontece também. Fora tudo isso, né, o óbvio que tem coisa boa, que tem coisa ruim, de que é para as pessoas assim, da minha idade e pessoas que têm essa coisa mais física, mais presencial, isto é sim mais sofrido, a juventude pode se compadecer da gente, porque isso é mais sofrido. Fora isso, vai passar, a gente não vai... Isso não vai demorar a vida inteira, isso vai passar. Mesmo que no início a gente tenha que sair e voltar para esse cenário, e, enfim, a gente não vai dar continuidade à nossa história atrás dessa câmera. Essa não é a história humana. Agora, essa câmera nos coloca diante de uma visibilidade do planeta que nenhuma história, nenhum livro de história poderia dar. Agora eu estou aqui conversando com a minha amiga que está na Espanha. Isso é fantástico. Mesmo que seja para dizer, olha, não interessa se você está na Espanha ou se você está em Caruaru, a gente está enclausurado por causa de um vírus que veio colocar em questão não só a nossa saúde, mas todo um sistema social. Sabe, assim, a gente não consegue respirador, porque os respiradores estão feitos na China e lá a China não está vendendo para os Estados Unidos. Enfim, tem todo um contexto econômico, de organização planetária que ele está sendo colocado em questão. É isso mesmo que a gente quer para a gente? Esse é o melhor, é a melhor forma que a gente tem para a gente se organizar? Então, agora acho que a gente está precisando, né, rever isso. Estou dizendo isso, não estou acreditando que quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai ter tudo lindo, maravilhoso, vamos estar mais generosos e, né, compreensivos uns com os outros. Porque eu acho que tem uns cabos assim que precisam ir embora e renascer de novo, assim, né? Tem gente e gente que não é gente, que ainda está no estado animal, ainda é bicho. E aí não tem outro jeito, tem que esperar que, né, Darwin, né? Tem que esperar que acabe essa geração para ver se esse negócio aqui vai melhorando. Enquanto a gente está aqui passando, se o coronavírus não me levar ou nenhum infarto, eu acho que vou passar por isso. Acho que a gente vai sair desse cenário e a gente vai voltar a quê? A ter que construir memórias. Isso é uma possibilidade, é uma escolha humana. Quais são as memórias que a gente quer ter, né? A gente vai ter essas memórias que nos são impostas pela vida, e você tem aquele espaço de memórias que você constrói a partir das escolhas que você vai fazendo. Então, cuidar de si, ela é uma escolha de memória.
Em cima do que você falou, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta. Mas eu vou deixar ela para depois, que eu quero fazer uma antes. Duas, Que- tá bom, duas perguntas. Eu queria te perguntar o que é brincar? Por que a gente fala em brincar uma manifestação popular? Por que o Instituto é brincante? O que é brincar nesse contexto? E o que é brincar, ponto final? Ó, eu vou começar por coisas bem objetivas, tá? O Instituto chama Brincante, porque brincante é como os artistas populares, eles se autodenominam. Eles não se dizem cantores, músicos, dançarinos, eles se dizem brincantes ou folgazões. Porque o que desenha a profissão dessas pessoas é esse fazer lúdico, e aí eu entendo por lúdico um estado de consciência 100% presente, envolvido com aquilo que está fazendo. Vocês são educadoras, vocês sabem como criança se relacionando com o seu brincar, né? É 100% ali, né? Tudo se envolve, o corpo, o raciocínio, as lógicas, tudo está em função daquele brinquedo, daquela brincadeira. Então, quando eu penso, eu não sei se existem outras definições, quando eu penso em brincar, eu penso nesse lugar dessa demanda, dessa presença 100%, dessa capacidade que a gente tem de se envolver com os seus fazeres. E o brincante chama brincante porque também para esses artistas populares aquela brincadeira, né, aquela celebração, ela os toma 100%. Essas brincadeiras dos artistas populares, elas não diferem em nada daquelas brincadeiras da infância. Porque a gente, na nossa idade, quando a gente olha para uma brincadeira de infância, a gente olha de um lugar a partir de um raciocínio que é muito diferente da criança que está brincando. Então, quando a gente olha para uma festa popular, para uma manifestação popular, a gente também olha de um lugar e de um raciocínio muito diferente daquele que está fazendo. Então, o que eu procuro fazer é criar a minha brincadeira, a nossa brincadeira lá no Brincante, né? Assim, não é um reizado, é o nosso... A nossa celebração, a nossa construção de conhecimento, a nossa possibilidade de colocar para fora essa demanda interna, que, na verdade, a brincadeira, seja ela da infância ou da idade adulta, eu entendo que é só isso. Assim, a gente, né, construiu uma ideia de progresso, de civilização, muito pautada na matéria, na lógica, no conceito, e a gente não deu conta de algo que pulsa dentro, que a gente pode chamar de alma, de espírito, mas é uma vida, né, que pulsa dentro de cada um e que vem junto, ela impõe vocações, ela impõe desejos, ela impõe sonhos. A gente não escolhe o que pulsa aqui dentro. O que a gente pode, sim, é reconhecer, entender e aí aprimorando fisicamente como esses caminhos de estar expressando essa vida que pulsa dentro da gente. Essa era uma da pergunta, qual era a outra? Eu desconfiei que talvez valesse a pena eu fazer a outra pergunta depois, porque o que você ia dizer agora ia dar mais subsídios para eu fazer a pergunta. E acho que é isso. Então, essa relação, né, esse certo conflito que existe entre o que a civilização nos impõe, dessa visão de progresso, versus o que o corpo impõe, o que a vida impõe de se escutar, de criar, enfim, de viver uma vida mais focada na vida, de certa forma também é um pouco o que esse momento nos impôs, eu acho. Então, existe um lugar de como foi o nosso sistema que ajudou a criar esse momento que a gente está vivendo, por diversas razões, e por outro lado, esse momento que a gente está vivendo também é uma pausa, também é um momento de focar na vida e também é um jeito de tentar descriar esse sistema. Porque é isso, a gente vai voltar. Essa crise vai acabar, como você estava dizendo, e a gente vai voltar. E aí, a pergunta que eu ia fazer é que tem um texto de um autor que eu gosto bastante, que chama Bruno Latour, que ele fala, olha só, esse foi um momento de respiro, mas, como você também disse, as coisas não vão se mudar automaticamente. Não é só porque a gente teve esse momento que a gente vai voltar todo mundo diferente e tem gente que nunca vai mudar. Mas a gente quer mudar. E a gente está tendo essa possibilidade. E ele fala, vamos imaginar juntos, então, como a gente volta para impor a vida
fazer com que ela seja presente nessa volta. E aí eu queria te perguntar o que é esse como você acha que a gente volta, o que você deixa de indicação para fazer a vida presente? Então, como a gente tem meio obstinado por esse universo da cultura popular brasileira, eu sempre procuro me pautar, porque eu acho que foi um patrimônio que ele foi sendo desenvolvido diante de tantas tragédias, né? Imagine, né? Aqueles negros escravizados, aqueles índios que as pessoas questionavam se tinha alma ou não, né? Aqueles portugueses que vinham para o Brasil, era o maior dos castigos, não pode mais castigar, manda lá para o Brasil, joga lá. Então, eram cenários muito violentos e dentro de toda essa tragédia, essas pessoas conseguem levantar e manter todo esse patrimônio cultural que não existia na África, não existia em Portugal e não existia. Ele se dá dentro dessa tragédia do Brasil. Então, eu fico pensando, a gente também padece das nossas tragédias e talvez a gente tenha dentro desse patrimônio cultural algumas direções para seguir, né? E eu acho que se a gente quisesse fazer exatamente como os nossos antepassados fizeram, exatamente como o mestre Aldenir faz hoje com o seu reisado, eu imagino que a gente também ia ter que criar cenários para colocar nessa demanda interna, assim, que a gente pudesse dar espaço para essa demanda interna. Então, quando a gente sair disso, a gente continua com a missão de poder criar contextos, cenários, de fazer um recorte onde todos esses procedimentos que a gente acha que são positivos, que são viáveis, e a gente poder colocar, então, isso que a gente acredita, criar esses espaços para que a gente possa estar vivendo isso numa prática nossa, no nosso dia a dia, junto com as nossas relações, junto com o nosso trabalho, em relação a gente mesmo. A gente vai ter que estar inventando cenários, não para estar reproduzindo coisas, mas está inventando esses lugares de construir o mundo que a gente quer. Então, seja dentro da sua escola, seja dentro da sua casa, na sua rua, a gente vai ter que arregaçar a manga e ir na luta de tudo que a gente acredita e começar a criar. Talvez não dê para ser os 7 dias da semana, seja uma vez por mês, não importa. Seja lá o que for que a gente acredite, que a gente queira fazer, a gente vai ter que começar a viver isso, vai ter que começar a a integrar isso que a gente aposta, que a gente quer dentro da nossa vida. E aí se fortalecer de pessoas que compactuam com a gente, sim, da mesma ideia. Ignorar essas outras pessoas que durante muito tempo vão ficar causando, vão trazer diferença, mas esse mundo que a gente quer é um mundo que a gente vai ter que dar vida a ele, a gente vai ter que trazer. E aí, se tem uma coisa que o ser humano pode fazer, é construir realidades. O meu cachorro não constrói realidade nenhuma, as minhas samambaias não constroem realidade nenhuma, mas a minha neta e os meus filhos, só eu sei quantos mundos eles constroem, né? Quantos mundos eles construíram. Então, isso não vai ser diferente. Isso, a gente não está preservado disso, né? Preservada é essa palavra? A gente não está... Enfim, é um lugar que a gente pode ainda construir, é esse espaço que a gente deseja. É isso. Eu sempre acabo meio, né, na reticência. Né? Vou dizer alguma coisa, não tem mais o que dizer, já foi, é por aí. Rosane, queria te agradecer muito pela entrevista. Pensar nisso, né? Quantas possibilidades a gente tem daqui para frente, dessas reconstruções todas, de preferência com essa ideia do brincar, com essa potência da vida que você disse. Então, se quiser também deixar algum último recado, principalmente para os educadores que vão nos ver, mas muito obrigada por todas as suas reflexões e até essa energia, né, positiva que você deixou no ar, nas reticências. Nas reticências. Não, tá bom, obrigada a vocês aí por lembrarem de mim. Eu acho que a gente tem uma história que nos trouxe até aqui, que é uma história onde a dor e a violência, ela se impõe sobre a nossa vida, mas a história não acabou. Eu acho que a gente tem um tempo ainda para a gente fazer com que a poesia, a beleza, a criação, elas nos coloquem diante de um reconhecimento do que é a morte, e aí a gente tenha muito mais coragem, muito mais inteligência, muito mais intuição para lidar com esses ciclos de perdas e renovações que faz parte da história humana.
Ó, esse eu consegui até o ponto final. Ai, muito obrigada, Rosane. Imagina. Acho que é isso, a gente sai com uma energia positiva, além de com uma Bom. reflexão e uma mensagem. Tá bom. Tchau.